Uma das principais dúvidas de quem está aprendendo Python, e que eu também tive muito isso no início, é: depois de estudar a teoria, praticar em site, praticar em exercícios, quais projetos eu devo fazer? A gente aprende sobre variáveis, loops, funções, estrutura de dados e toda aquela base. Mas na hora de criar algum projeto do zero e sozinho, a gente acaba travando muitas vezes. Então nesse vídeo eu vou mostrar 5 projetos que eu acho excelente para quem está aprendendo Python. Eles te ajudam a praticar os principais conceitos da linguagem e também eu vou falar ao longo dos projetos e do vídeo melhorias e evoluções que você pode fazer nesses projetos. O que eu acho muito legal é que eles são simples o suficiente para aquela pessoa que conseguiu dominar pelo menos a base do Python, mas eles também são projetos que conseguem ter versões muito mais completas com o tempo. Então você pode começar com uma versão super básica do projeto, até mais do que eu vou mostrar para vocês, e com o tempo que vocês vão entendendo coisas novas, aprendendo coisas novas, você vai adicionando novas funcionalidades no projeto e tornando ele cada vez mais profissional. Então o primeiro projeto é um jogo da adivinhação. O computador ele vai escolher algum número aleatório e o usuário ele vai ter que adivinhar qual é esse número. Ele é bem simples, mas você pratica vários fundamentos importantes, como loops, variáveis, condicionais, entrada de dados, laço de repetição e geração de números aleatórios usando bibliotecas do Python. Agora, para o segundo projeto, a estrutura dele em relação ao primeiro é bem parecida. Muitas das coisas que você vai utilizar para fazer o primeiro projeto, você também utiliza para fazer o segundo. Ele é um gerador de senhas. O usuário escolhe o tamanho da senha que ele quer e o computador cria aquela senha. Uma evolução interessante que eu acho para esse projeto é você deixar o usuário escolher quais caracteres ele quer na senha. Então, se ele quer apenas números, se ele quer caracteres como hashtag, ou números e letras, mas sem caracteres especiais, como hashtag, então essa personalização ficaria bem legal. Além disso, daria também para você criar um verificador dessas senhas. Então, além de você poder gerar elas, você verifica se elas são fortes o suficiente. Poderia ser um verificador até para você mesmo usar aquelas senhas se elas forem fortes. O terceiro projeto é uma lista de tarefas. Nele você adiciona, lista e remove tarefas. E com esse projeto você também consegue praticar bastante um conceito importante, que é organizar o seu código em funções. Você também acaba praticando sobre listas, loops, condicionais, funções e também CRUD básico. O CRUD básico seria o C de create, ou seja, você cria novas tarefas. O R, você dá um read, ou seja, você lista a sua lista de tarefas. O, você dá um update na sua lista, então você pode atualizar, por exemplo, a sua terceira tarefa, que poderia ser sair para passear com o cachorro, e agora você atualiza, você dá um update nela para ser, por exemplo, varrer a casa. E por último, do CRUD, o D de delete, ou seja, você deleta uma tarefa.
É legal que hoje você pode criar esse projeto básico apenas fazendo esse CRUD pelo terminal, mas depois você pode permitir marcar as tarefas como concluídas, criar até uma interface gráfica para interagir com as tarefas. E você também consegue salvar tudo, para quando você fechar o programa, ele ainda ter as suas tarefas salvas. E quem sabe você pode transformar até em um aplicativo web e deixar como seu portfólio no GitHub, no LinkedIn, em algum lugar, para as pessoas poderem ver e usarem o seu aplicativo. O quarto projeto é um sistema de cadastro. Então você pode cadastrar clientes, produtos, alunos, o que você quiser. E o objetivo principal do projeto é você treinar a organização e armazenar essas informações. Hoje ele já permite que você cadastre, liste e procure esses clientes. Mas você também poderia adicionar funcionalidades como editar valores de um cliente, validar se as informações que foram passadas, como o nome começando com um N maiúsculo, ou se no e-mail ele possui um arroba e Outlook, um arroba Gmail e arroba Yahoo, alguma coisa assim relacionada a e-mail, e também se a idade é um número normal, né? Não vai informar a idade sendo 250 anos. E outra coisa que poderia ser feita, que eu falei também do projeto passado, seria salvar essas informações. Então, salvando essas informações desses produtos, alunos, clientes que você cadastrar, você poderia salvar elas e futuramente, sei lá, criar um data frame com clientes e tentar integrar com SQL e fazer consultas a um banco de dados com essas informações que você mesmo cadastrou. Agora, sendo o quinto e último projeto, um Web Scraper simples. Você basicamente cria um programa em Python que ele coleta informações de qualquer site automaticamente. Com ele você consegue, por exemplo, coletar informações como preços, notícias ou quaisquer informações públicas de um site. E esse projeto mostra uma das áreas de Python que são mais legais, que é a automação. É legal que ele por si só já faz uma coisa muito interessante, que é coletar notícias automaticamente. Como automação é uma área do Python que você pode expandir para muitos lados, você também poderia criar automações diferentes, não só para coletar notícias. Você poderia criar uma automação para você fazer atualização ou cadastrar clientes em algum lugar, em algum site ou alguma base de dados específica. Esse projeto em específico foi apenas para você coletar informações, coletar notícias de um site. E como evolução, você poderia, a partir dessa versão inicial, que você apenas coleta notícias, você poderia criar filtros para coletar notícias apenas que, por exemplo, falam sobre o mercado financeiro. E conforme você vai aprendendo coisas novas, você poderia automatizar para que o programa só executasse em alguns momentos, ou ele executasse toda vez que uma notícia específica sai. E é um ótimo exemplo de como tarefas que seriam repetitivas para um ser humano fazer,
com o Python você consegue automatizar e deixar muito mais fácil e rápido. E é por isso que eu gosto muito desses projetos e também recomendo muito. Porque como eu já disse anteriormente, eles são simples o suficiente para você que dominou a base, os fundamentos do Python e quer aplicar o seu conhecimento em algum primeiro projeto, mas eles também possuem um potencial enorme para você aplicando novas funcionalidades, integrar com novas coisas conforme você vai aprendendo também novas coisas. Então, se eu tivesse aprendido e dominado os fundamentos do Python hoje, eu com certeza faria esses 5 projetos e nessa ordem mesmo. Quem sabe, talvez mudaria só algum projeto, como por exemplo o de automação. E o mais importante não é você sair evoluindo e criando um monte de projeto enorme. Você pode fazer isso com o tempo, como eu disse, são evoluções que você pode sair dessa base do projeto. Mas o que realmente importa é que você aplique o conhecimento que você obteve nesse tempo de estudo, nesse tempo de prática com sites e exercícios que eu falei, você consiga aplicar em algum projeto que realmente faça sentido. E caso vocês queiram também, pode deixar nos comentários, eu posso montar cada um desses projetos com vocês do zero, explicando passo a passo. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários também ideias de vídeos que vocês querem sobre Python, sobre a área de tecnologia. Se vocês também quiserem, deixem nos comentários, caso vocês queiram que eu crie os projetos do zero, eu crie vídeos separados dos projetos do zero aqui, desde o código até explicando a lógica e explicando também o código por trás. E é isso, valeu por assistir até aqui.